do IGTV, estamos especialmente no Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, especialmente na área do Museu do Futebol, para podermos falar do lançamento da história de um dos principais narradores do país, o locutor da torcida brasileira, Fiore Giliotti, está aqui com seu livro documentado, especialmente escrito pelo Mauro Betti e também pelo nosso jornalista aqui da Baixada Santista, um dos prestigiadíssimos da área do esporte, Paulo Rogério. E aí, Paulo? Vamos mostrar o clima primeiro? Vamos. Vira. Ó, estádio Paulo Machado de Carvalho, Museu do Futebol. Tá? Daqui a pouco vai ficar lotado. Olha, Léo, 7 anos de trabalho. 7 anos de 7 trabalho? anos de trabalho. Desde a primeira reunião com o Marcelo. O Fiore tem 2 filhos, o Marcos e o Marcelo. A primeira reunião foi com o Marcelo. Logo depois o Marcos, 7 anos, desde essa primeira reunião, desde que a gente começou o trabalho, para mostrar esse Fiore que foi além daquele que a gente conheceu, né, que a gente ouviu. Quem é o pai, quem é o Fiore amigo, quem é o Fiore homem, quem é o Fiore colega. Isso que a gente tentou buscar. E é isso que a gente está mostrando agora nessas 304 páginas, se eu não estiver errado. O que para você o Fiore Giliotti te mostrava antes, quando você o conhecia como narrador, e depois, quando você foi a fundo, o que você pôde aprender com ele? Eu tinha o Fiore como um brilhante narrador, como alguém que transformava um jogo ruim em poesia, como alguém que transformava um gol simples num gol antológico. E depois que eu tive acesso, não diretamente, mas indiretamente, vi as pessoas com quem eu entrevistei ao Fiore homem, eu vi como ele era generoso, como ele era amoroso, como ele era carinhoso, como ele gostava das pessoas, como ele gostava de gente. E ele tinha um coração que não cabia no peito. Então eu descobri esse Fiore e para mim foi um dos melhores pontos do livro. Ah, certo. E hoje, assim, tudo que ele representou para o jornalismo esportivo, o que você acredita que ele deixou de legado para as próximas gerações, os próximos locutores, comentaristas, repórteres esportivos? Primeiro, o respeito pela profissão, cuidado com a profissão. Segundo, o respeito com o próximo. Você não tem uma passagem que o Fiore fale mal de um colega. Você não tem uma passagem que ele execre um jogador. Ele fazia críticas construtivas, inclusive o Neto fala isso, o Serginho Chulapa fala isso. Estou falando de jogador que teve fama de indisciplinado e que falava a crítica do Fiore, a gente aprendia com ela e a gente crescia com ela. Então, isso foi algo que o Fiore ensinou não só aos narradores, ele ensinou ao jornalista de um modo geral, não só ao jornalista esportivo, mas ao jornalista de um modo geral. Crítica pode existir, você pode detonar alguém, mas de uma maneira construtiva, para a pessoa entender que ela pode melhorar, que ela pode crescer, que ela pode evoluir. Em relação à narração, a transmissão como ele fazia, como você acreditava assim, que ele tinha esse caminho de fazer com que um jogo que não era tão interessante, ou que a partida mesmo tecnicamente não fosse tão agradável, ele conseguia dar um tom de magia, conseguia prender o torcedor? Primeiro, justamente com essa ideia de segurar a audiência, segurar o torcedor ali. E segundo, aí é o dom, né? Aí é o dom da improvisação, o vocabulário, o dom das palavras, o saber usar as palavras. Isso aí pouca gente tinha, pouca gente tem, pouca gente vai ter. Então esse é o Fiore. Ele conseguia com dom, com talento e com uma categoria acima do normal. Ah, ótimo, então. Então essa publicação agora do livro aqui mais uma vez, o locutor da torcida brasileira, olha, então, pelo visto, promete muita coisa, muita história e muita lição também para os estudantes e até também para os jornalistas já formados, é isso? Exatamente, muita curiosidade, muito do que você não soube, não viu do Fiore, você vai ver aqui nessas páginas. Para fechar aqui, qual foi o jogo ou as partidas dele que você ouviu que foram as mais marcantes para você? Ah, teve várias, né? Teve várias, mas se você vai na internet, você vê Brasil-Uruguai, na eliminatória da Copa de 94, que o Romário decide o jogo, narração do Fiore é estrondosa. Um gol do César Sampaio contra o São Paulo nas fases finais do Campeonato Brasileiro de 93 também, que o César Sampaio sai do meio de campo driblando todo mundo, dribla o Zé que faz o gol. Foi uma narração estrondosa. Gols da Copa de 82, pega a maneira como ele narrava, você vai encontrar na internet, no YouTube, como ele narrava os gols na Copa de 82. Assim, foram vários gols marcantes do Fiore. Tá bom, então, olha, isso aqui é só a primeira parte aqui do nosso vídeo especial para o lançamento do livro aqui, Fiore Giliotti, o narrador da torcida brasileira. Tem mais aí daqui a pouco, hein?